O ensino à distância no Brasil foi tema da última reunião do Coletivo Jurídico da CONTEE, em parceria com a Secretaria de Assuntos Educacionais. A atividade ocorreu em 11 de junho e contou com a presença do professor Luiz Fernandes Dourado, do Conselho Nacional de Educação. Ele é o relator do projeto de resolução da Câmara de Educação Superior, que estabelece diretrizes e normas para o ensino superior à distância. Em entrevista à TV CONTEE, Dourado criticou o processo de terceirização no setor e frisou que o maior desafio do ensino à distância é alcançar um elevado padrão de qualidade. Essa questão é muito interessante porque, a meu ver, nenhuma dessas duas posições se encontram com um nível de razoabilidade, né? Por quê? Eu entendo que, na verdade, a questão não está na modalidade em si. A educação à distância pode ser efetivada de maneira consequente a partir de processos pedagógicos e tecnológicos, né, e de acompanhamento docente que garanta a qualidade. Então, acho que a primeira grande questão é chamar a atenção para o papel da educação, de maneira geral, e no caso da educação superior, tanto no seu formato presencial como à distância, precisa garantir a qualidade, né, garantir a qualidade de processos. Então, se ela vai se efetivar na modalidade presencial ou à distância, né, quer dizer, ela não deve ter um tratamento discricionário, ainda que muito do que se faz em educação à distância possa hoje ser objeto de crítica, tendo em vista que nem sempre a qualidade está garantida nesses processos. Eu acho que a questão central é que hoje, pensando o processo mesmo de regulamentação nós estamos desenvolvendo no Conselho Nacional de Educação e eu estou relator das diretrizes curriculares nacionais para a EAD, há uma preocupação grande de nós articularmos o papel da instituição, da sede, com os polos, né? Então, em que pese os polos serem uma unidade descentralizada, eles devem ser considerados e configurados pedagogicamente como um prolongamento da sede, quer dizer, da instituição sede, o que significa dizer que o nível de institucionalização da EAD não pode ser diferente de sede para o polo. Quer dizer, você precisa garantir as condições objetivas, isso implica todo o aparato tecnológico, isso implica o acompanhamento estudantil, a relação professores e tutores, quer dizer, todas essas questões precisam ser garantidas. E este, certamente, é uma questão fundante. A segunda parte da questão, ela diz respeito a nós pensarmos as relações de trabalho. De maneira geral, o processo de terceirização ele tem um grau de complexidade não apenas na educação à distância, mas também na educação presencial. Ou seja, a terceirização em si, quer dizer, ela destitui e muito o profissional, né, de condições objetivas para a sua atividade laboral. E certamente que no campo educacional isso pode ser ainda mais complexo, haja visto a relação necessária de mediação político-pedagógica nessa relação professor, tutor e estudantes. Então, penso que, certamente, na minha visão mais geral, a terceirização ela é perversa em todos os campos de trabalho, mas na educação ela é inconcebível. Essa é uma discussão hoje de grande polêmica, né? Primeiramente, nós temos situações muito díspares nessa realidade nacional de como se encaminham as atividades de mediação pedagógica, de processos formativos. Eu tenho a seguinte compreensão, quer dizer, o tutor, nesse desenho que tem tutor e professor, ele cumpre um papel fundante de mediação pedagógica na relação com o aluno. Então, nesse sentido, a sua atividade é uma atividade docente. Para mim, esta nomenclatura que dissocia o professor do tutor, ela está equivocada. Então, se nós continuarmos neste cenário a contar com as duas figuras, eu tendo muito mais a aproximá-los, né, entendendo que ambos realizam atividades docentes, e nesse sentido seriam docentes. Mas certamente que no campo nós temos posições muito variadas, inclusive aquelas que entendem que as atividades docentes são atividades apenas para os professores, enquanto que os tutores fariam atividades administrativas. Eu discordo disso, porque a atuação do tutor hoje, quer dizer, ela é muito próxima à dinâmica formativa e ele, de fato, faz esse trabalho de acompanhamento dos estudantes, é ele que
por vezes avalia, né, ministra, esclarece dúvidas. Então, a sua atividade é eminentemente pedagógica, de mediação estudantil e, portanto, docente, sob o meu ponto de vista. É importante dizer que nós temos, a LDB, no seu artigo 80, já traz a possibilidade da educação à distância. E o decreto 5622 tenta exatamente estabelecer marcos, né, para essa legislação. Então, hoje, o que nós estamos tentando no Conselho Nacional de Educação é consolidar essas normativas, inclusive para que isso possa propiciar às diferentes instituições o conhecimento dessa dinâmica e intervir de maneira propositiva no campo para a melhoria da qualidade, né? Então, acho que hoje a legislação que dispomos ela é suficiente para que esse novo marco regulatório seja efetivado para o Conselho Nacional de Educação. Agora, para o médio e longo prazo, obviamente que pode se aperfeiçoar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? E, inclusive, se avançar nesta relação entre presencial e a distância no âmbito das instituições de educação superior. É interessante que nós precisamos identificar que a questão da precarização não está só na educação à distância, né? Isso está posto de maneira geral para os postos de trabalho, para os diferentes processos de trabalho. Na educação, inclusive com mudanças nas formas de organização e de gestão das escolas e instituições de educação superior, isso tem impactado o papel dos profissionais, dos diferentes profissionais, inclusive dos professores e tutores, né? Então, é fundamental discutir qual o papel político-pedagógico desses atores, as suas condições objetivas, o que implica numa concepção ampla de profissionalização, né? Profissionalização entendida a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Este é certamente um campo de disputa, né? Mas eu não vejo a melhoria da qualidade da educação se nós não avançarmos na melhoria das condições de profissionalização. Quer dizer, uma coisa, a meu ver, está intimamente ligada à outra e isso tem impactos. Então, discutir a melhoria da educação, seja da educação básica ou da educação superior, essa discussão deve caminhar junto com um projeto também de melhoria dos processos de profissionalização dos diferentes profissionais que atuam, né, tanto na educação básica quanto na educação superior. Envie suas dúvidas, críticas e sugestões para tvconte@conte.org.br. Até a próxima!